Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino. O hino de número 196. Cristo já nos preparou. Glória a Deus.
Aleluia. O Espírito Santo, ele se faz presente aqui. Amém? Amém. Ele está aqui no nosso meio. Creio que vamos ser muito abençoados. Nós tivemos um problema na internet, a rede da Vivo caiu, então não está sendo transmitido, apenas gravado, mas depois a gente coloca, para os irmãos que gostam de estar participando conosco através dos nossos cultos. Creio que Deus tem nos abençoado e Ele continuará nos abençoando. Eu estou com a mensagem Eu Sei, o mensageiro da Páscoa, e também a mensagem Imagens de Cristo. Essa mensagem Eu Sei, ela foi pregada em um domingo de Páscoa. E eu comecei falando um pouco dela na quarta-feira, e Deus nos deu um bom tempo, 17 de abril de 1960. E creio que nesta noite o Espírito Santo continuará nos abençoando. Eu quero tomar como leitura oficial Jó capítulo 19. Jó capítulo 19 é um livro muito conhecido dos irmãos, Patriarca Jó. Nós temos muita coisa boa que nós aprendemos desse patriarca. E ele tem sido um homem que foi tremendamente provado no seu tempo, e eu creio que Deus deixou esse livro de Jó para nos ajudar. Está antes de Salmos, e o Espírito Santo permitiu que Moisés escrevesse esse livro para deixar para nós esse exemplo que é muito grande mesmo. Eu quero tomar o versículo 23 até o versículo 27. Na quarta-feira eu li praticamente quase todo o capítulo de São Mateus 28, que fala da ressurreição, que fala daquele dia no Calvário, e também Jó, o capítulo 19, eu tomei quase todo o capítulo também. E nesta noite eu quero, como uma base, tomar versículos, os quais mencionei, do 23 ao 27, os irmãos que podem se colocar de pé. Jó 19, amém? Amém. Jó foi um patriarca, um homem que Deus usou poderosamente. Creio que vamos ser muito abençoados nesta noite. Todos os irmãos encontraram? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso
o meu coração se consome dentro de mim. Incline a sua cabeça, ore comigo. Senhor, que está a tua palavra, o pão celestial, a inspiração do Senhor através dos santos profetas, escribas, homens que o Senhor inspirou, apóstolos, para escrever a santa palavra do Senhor, as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, as duas alianças, a primeira aliança e a segunda aliança. E nós estamos aqui, Pai, vivendo da segunda aliança do Novo Testamento, a redenção. E Jó, muito antes de tudo isso acontecer, ele viu tudo isso com os seus próprios olhos, em visão espiritual. Ele pôde escrever e deixar para nós tudo isso. E aqui estamos, Pai, diante da tua palavra, a inspiração do Senhor. Pai, aceita a nossa gratidão. Queremos alimentar nossa alma, Pai, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio. Fala conosco, Pai. Eu reconheço os meus limites, sou fraco e débil, mas sempre estou diante do Senhor pedindo perdão de minhas fraquezas e minhas debilidades. Aceita, ó Pai, minha gratidão. Aceita a gratidão de cada irmão. E fala conosco mais um pouco, Pai, antes de partirmos o pão para comer e beber, lembrando-nos do Senhor. Queremos, Pai, ter aqui uma meditação, e eu peço a inspiração do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Chuva de bênçãos lá fora e também chuvas de bênçãos aqui dentro. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Esse assunto, esse tema, é um tema tremendo. Jó, o patriarca, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Hoje você sabe também. Nós sabemos que Jesus está vivo, vivo mesmo. E a razão pela qual estamos reunidos aqui, a razão pela qual você tem já caminhado nessa fé, alguns aqui por mais de 20 anos, outros por mais de 30 anos, outros por mais de 40 anos, outros por mais de 50 anos. Essa é a razão pela qual você serve a palavra de Deus, serve a Deus. Essa é a razão que você alimenta do culto, alimenta daquilo que Deus tem dado para nós através da revelação. E nós sabemos que Jó não apenas acreditava em Deus, acreditava na ressurreição, acreditava na redenção, mas Jó, ele viu isso. Nós sabemos que Jó, ele já contemplou isso. Jó, ele já ressuscitou. Jó, ele já viu o Senhor Jesus Cristo. O que ele teve visão lá atrás, o que ele profetizou lá atrás, no momento mais difícil da sua vida. E quero dizer, meus irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que Deus está conosco. Deus nunca desamparou Jó. E quer dizer para você, nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor Jesus está com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa por nada. Todos deixou Jó, os parentes, os filhos, os amigos, a própria esposa, as pessoas que Jó ajudou tanto, abandonou ele. Mas Deus não abandonou Jó. E eu digo a mesma coisa hoje. Você pode ser abandonado por muita gente, mas eu quero dizer, Jesus não te abandona. Ele não te deixa sozinho. Ele prometeu de estar com cada um de nós todos os dias, até a consumação do século. E Jó, ele pôde ver isso. Ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e ele pôde dizer: eu sei que meu Redentor vive. E aqui está ele confirmando isso. E nós sabemos que
pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, confirmou: e em minha carne verei a Deus. Ele viu em sua carne. Por quê? Porque ele ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, e todos os santos, os eleitos, a noiva hebreia, todos os santos, a Bíblia diz, muitos dos santos, São Mateus 27, do Velho Testamento, ressuscitaram com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muitos dos santos já foram glorificados, e Jó foi um deles. Amém? Eu creio piamente que isso é a verdade. Amém? E Jó tinha uma fé, e a fé de Jó não é a fé comum. A fé que Jó tinha era uma fé perfeita, era uma revelação que Jó tinha em seu coração. Por isso que ele não negou Deus. Irmão, Jó, se tinha um homem na terra que podia negar a Deus, era Jó. Mas ele não negou. Jó não falou, Deus não falou nada para Jó. Jó não sabia de nada do que estava passando no mundo espiritual, porque no mundo espiritual estava tendo ali um desafio, estava tendo ali uma disputa. No mundo espiritual estava tendo ali uma batalha. Satanás, ele queria mostrar para Deus que Jó só estava servindo a Deus porque Deus abençoava ele com os bens da terra. Irmãos, Satanás, ele se enganou. Satanás, ele perdeu. Deus falou para ele: não, meu servo Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem que desvia do mal, ele é um homem que me serve, tendo tudo que eu já dei para ele, ou sem nada. E Satanás diz: eu vou fazer ele blasfemar na tua face. E Deus falou: então vai, e você vai ver que Jó não é isso que você pensa dele. E Deus permitiu, Deus colocou Jó nas mãos do diabo. A vida humana de Jó, a vida carnal de Jó, a única coisa que Deus disse para Satanás: na alma dele, na vida dele você não vai tocar, mas no mais você pode tocar tudo. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? O quanto que o patriarca Jó trabalhou, o quanto ele sofreu para conquistar tudo. E de repente aparece algo sobrenatural que ele nunca imaginava. Começou a acontecer. Tudo que ele tinha de bens, tudo que ele tinha de prosperidade natural, começou a ser destruído. Tudo, os bens dele, tudo começou a ser destruído. Satanás começou a destruir tudo que ele tinha de bens materiais. E o diabo não deixa nada mesmo. Matou os 10 filhos de Jó. Você já pensou nisso, irmão? Perder um filho já é triste demais. Perder 2 filhos já é triste demais. Agora você já imaginou você perder 10 filhos e já criados, filhos formados? Jó teve que sepultar 10 filhos. Filhos que ele amava, filhos que ele orava por eles. Jó, ele gritava por ajuda, suplicava por alguém estar ao lado dele. Os criados, aquele que ele criou na casa dele, aquele que ele fez tudo para eles, deu as costas para ele. Os amigos abandonou ele, mas Jó permaneceu firme. Até o hálito dele diz: o meu bafo se fez estranho para minha esposa. E ele gritava: compadecer-me de mim, amigos meus. Mas ninguém queria estar perto dele. Ele diz que só restou a pele dos dentes dele. Imaginou você isso?
o tanto que aquele homem sofreu. E quando ele estava já no último, ele precisava de alguém para dar uma palavra de ânimo para ele, e chegou a sua esposa com aquela palavra que o diabo tinha falado para Deus. A esposa dele diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Era o que o diabo queria. E o diabo deixou a sua esposa lá no final para falar essas coisas, essa palavra dura: amaldiçoa o teu Deus e morre. E sabe o que aconteceu, irmão? O diabo perdeu. Ele chamou a sua esposa e disse para ela: tu falas como uma louca. Ela não era louca. Jó falou: tu falas como uma louca. Se ela fosse louca, doente, irmão, havia até um recurso, havia até uma saída para ela. Mas ela não era louca, ela estava falando consciente. Ela naquele momento de ver a aflição, de ver o sofrimento, de perder tudo, ela falou: a única coisa que resta para o meu marido agora é isso aqui, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em vez de ela falar: meu esposo, ainda que você não tenha ninguém do seu lado, mas nunca abra a tua boca para blasfemar, nunca fala contra o nosso Deus. Mas ao contrário, ela virou inimiga dele. A coisa mais difícil que tem, aquela pessoa que você mais precisa virar inimigo de você. Ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, irmão, o eleito é isso aqui, o eleito, pode falar o que for, pode levantar o que for, a pessoa que você mais ama dizer para você: abandona o Senhor Jesus, você: não, eu não abandono o Senhor Jesus por nada, ainda que custe a minha vida, eu vou permanecer firme com a palavra, porque Ele é tudo para mim. Tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Eu vim do pó, e ao pó eu vou voltar. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, minha esposa: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu não tenha nada, mas eu não vou deixar de amar Ele, porque eu conheço Ele, eu sei que o meu Deus é verdadeiro, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está me olhando. Então ainda que eu morra, mas eu não vou blasfemar contra Ele. E sabe o que Deus falou para o diabo? Olha lá, Satanás, olha lá para você ver, você é um derrotado. Você achou que Jó me servia só por causa dos bens que eu dei para ele? Não, ele serve eu por tudo que eu der para ele, e até mesmo se eu não der nada. O verdadeiro crente serve a Deus, irmão, não por coisas naturais. Se Deus quiser dar muito para ele, ele continua servindo a Deus. E se Deus não quiser dar nada, somente o sustento de cada dia, ele continua servindo a Deus do mesmo jeito, porque Deus sabe a estrutura de cada um de nós. Amém. Essa é a realidade da palavra hoje. Eu sei que meu Redentor vive. Amém? E Jó tinha essa fé, revelação direta da Páscoa, da ressurreição, da redenção. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. A ressurreição de Cristo, o centro de tudo. O profeta pregou a mensagem aquele dia no Calvário: nunca haverá, nunca houve e nunca haverá um dia como aquele. Sexta-feira da Paixão, que é comemorado hoje, aqui no Brasil. O profeta diz isso. Eu gosto disso, irmão. E nunca houve dito ou tido uma Páscoa. Se nunca houve tido uma Páscoa, nós não estaríamos na condição em que estamos hoje, porque a Bíblia diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele foi o pão de Deus que foi sacrificado por nós, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Amém? Amém. A ressurreição confirma todas as promessas de Deus. Está consumado, o preço foi pago.
prova que Jesus venceu o quê? Pecado, incredulidade, morte, inferno. Agora, sem a ressurreição, não há redenção. Já pensou nisso? Não há ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, hoje você estava perdido, eu estava perdido, todos nós. A realidade está aí. Sem ressurreição não há redenção, não há esperança, não há igreja. Sabe por que nasceu a igreja no dia de Pentecostes? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e deu as últimas instruções em 40 dias para os apóstolos e mandou eles ficar em Jerusalém e disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois vocês podem pregar o evangelho, aí depois vocês vão se tornar igreja. A igreja somente é igreja quando ela recebe o poder do Espírito Santo. Ela se torna igreja de Deus, ela se torna casa de Deus, ela se torna templo de Deus, não é paredes, irmãos. Quando vocês forem revestidos de poder no dia de Pentecostes que aconteceu isso aí, profecia de Joel 2. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, for mudado, quando você for cheio do Espírito Santo, Pedro, confirma teus irmãos. É o que nós temos que fazer. Quando Deus revela a palavra para você, você tem que confirmar os teus irmãos, as outras pessoas. De jeito? Com a tua vida, com o teu comportamento, com o teu modo de viver. Como? Obedecendo a palavra, ficando com a palavra, ainda que ninguém te entenda, mas se Jesus te entender, você está sossegado. E quero dizer uma coisa para você: quando você serve a Deus de coração, você é mal entendido. Quando você segue a palavra de Deus, sem intelectualidade, sem interpretação humana, segue ela do jeito que está escrito, na simplicidade que Deus tem revelado aos apóstolos e profetas. Quando você segue a palavra, você é mal entendido. Você é chamado de atrasado, você é chamado de pessoa que passou, que parou no tempo. Só que tem uma coisa, irmãos: Noé, ele até parou no tempo, só que ele parou no tempo da vontade de Deus. Vai chover, e não tinha outra mensagem: vai chover. Deus mandou fazer a arca, eu vou fazer a arca, e fez a arca do jeito que Deus mandou. Olha, irmão, quando você obedece a palavra do jeito que Deus manda, você tem salvação. Noé fez a arca, obedeceu, não deu ouvido a terceiros. Noé não escutou a razão de ninguém. Noé só obedeceu aquilo que Deus mandou ele, e ele fez a arca. E o que aconteceu? 120 anos depois da arca pronta, ele entrou na arca com a sua família e Deus fechou a porta. E aqueles que rejeitaram, aqueles que não deram ouvido, aqueles que não levou a coisa de Deus a sério, o que aconteceu com eles? Se perderam, caíram em problemas. Por isso, irmãos, que nós devemos dar valor na palavra, dar valor no ensinamento que Deus tem dado para nós. Essa Bíblia não pode ser somente um livro de nós carregar, é um livro que nós temos que ler, comer, ouvir, obedecer. Tem muita gente que fala assim: eu amo Jesus. Ama mesmo? Você ama Jesus? Ama. Então prova com a sua vida, prova com seus atos, prova com o seu comportamento. É desse jeito que nós amamos a Jesus, é praticando a palavra, é vivendo a palavra. Então a igreja é você, e a igreja começou no dia de Pentecostes. Ali foi a igreja, ali o Espírito Santo veio morar na igreja. A igreja é o povo, e é indivíduo. A igreja é o corpo de Cristo com muitos membros, e Cristo é a cabeça. E Cristo é que controla a igreja, é Cristo que guia a igreja nessa palavra verdadeira. Amém, meus irmãos? Amém. Aí está 1 Coríntios 15, versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se Ele ressuscitou, a sua fé não é em vão. O seu trabalho não é vão no Senhor, não. Se Cristo ressuscitou, você tem segurança, você tem certeza. Como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido,
Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Amém? Amém. A redenção. A redenção, ela vai além. Ela é mais do que perdão. Ela tem perdão, mas é muito mais do que perdão. A redenção é restauração completa de um corpo mortal para um corpo imortal. Um corpo que hoje vai para a sepultura e daqui uns dias é só lembrança. E olha lá, ainda tem pessoas que nem lembram mais, até esquece. Agora, redenção não. Redenção é vida eterna, é restauração completa. Amém? Amém. O que é redenção? Redentor, aquele que paga o preço e traz de volta. Redenção é trazer de volta você, essa alma minha, essa alma tua, o gene de Deus, a vida de Deus está dentro de você. Redenção, isso é trazer de volta. São João 14, o que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Isso é redenção, é levar de volta, é voltar para casa. Que casa? A casa de vida eterna, não de vida passageira, de sofrimento. Amém? Amém. Aleluia, isso é muito importante para nós, isso é muito importante, eu gosto disso. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu ainda estou no parágrafo 55, 56 aqui da mensagem. Eu sei. Glória a Deus. Ele não era apenas alguém vivendo, ele era um redentor para Jó. Jesus, o Criador, não era apenas alguém vivendo, mas ele era redentor. Ele era tudo para Jó. Ele era a ressurreição e a vida que Jó estava em seu coração desejando. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Romanos 8:11, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Veja isso. Quem ressuscitou o Senhor Jesus Cristo é quem vai vivificar, trazer de volta ao original. Amém? Amém. A redenção inclui perdão dos pecados, cura do corpo. Não é cura passageira não, viu, irmãos? Essa cura passageira é uma bênção para nós. Deus tem feito isso por nós. Só que a cura verdadeira mesmo é a transformação, é a ressurreição, é o novo corpo, que não vai ser doente, que não vai envelhecer, que não vai acabar mais. Essa é a cura verdadeira. Amém? Amém. Então, redenção inclui perdão dos pecados, cura do corpo, restauração da alma, que é a natureza do espírito, restauração futura. A ressurreição na vida do crente agora, ressurreição na tua vida, na minha vida. Vocês sabiam que nós através da fé estamos ressuscitados de entre os mortos? Vocês sabiam, irmãos, que tem que haver uma ressurreição? Você e eu estávamos mortos em délitos e pecado, estávamos mortos por causa da incredulidade, mortos por causa de ensinamento errado, de doutrina errada. Vocês pensam, você estava tudo morto, batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, estava morto. Uma tradição romana pagã, adorando ídolos, deuses que não existem. Essas pessoas que adoram isso porque não lê a Bíblia.
condição, afastados, longe de Deus, mortos. Mas quando alguém pregou o evangelho da salvação para você, quando alguém pregou que Jesus morreu e ressuscitou, quando alguém pregou para você que o batismo verdadeiro para perdão de pecado, para a tua redenção e restauração verdadeira, no nome do Senhor Jesus Cristo, se você aceitou, você deu o maior passo na sua vida. Por isso que quem dá um passo atrás e nega isso, irmão, está dando um passo ao inferno. É a realidade, está pisando nas escrituras sagradas. E ai daquele que pisar o sangue da nova aliança, ai daquele que pisar, negar o que está escrito na palavra de Deus. Naquele dia ele vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, profetizei em teu nome, fiz tantas maravilhas no teu nome. Usou o nome de Jesus, sim, foi abençoado pelo nome, porque o nome de Jesus abençoou, mas na hora da verdade mesmo, negou o nome do Senhor Jesus, não aceitou o batismo para perdão de pecado, negou a Santa Ceia com pão asmo, vinho puro, negou o lava-pés. Não adianta nada ter conhecimento, não adianta nada achar que está certo. Nós temos que ter certeza que está certo. E a única maneira que nós temos certeza é quando nós temos a revelação, quando Deus abre os teus olhos para você enxergar isso. É duro, irmão, mas Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Aí as pessoas dizem: mas é duro demais, pastor, tem pessoa tão bonzinha. Deus não olha bondade, irmãos, Deus olha sinceridade e fé na sua palavra. Jesus, quando estava aqui na terra, não tinha isso não. Até aquele jovem rico, eu sempre falo dele, aquele jovem rico que guardava os mandamentos, guardava tudo. Jesus falou: falta uma coisa, vende tudo e segue-me. O segredo é seguir Jesus. Vocês pensam que ele ia ficar pobre? Aí que ele ia ficar rico, irmãos. Quem renuncia tudo para seguir Jesus, aí que ele fica rico, aí que ele vai ter muito mais aqui e a vida eterna. Jesus chamou de louco. Louco! A tua alma pode ser pedida nessa noite. Aí, o que você vai fazer com isso tudo aí? E foi o que foi. Aí ele conta a parábola do rico e Lázaro lá na frente. Aí o profeta vem e diz: sabe aquela parábola que Jesus contou? É daquele rico que foi lá. É o mesmo. É o mesmo. Que a religião dele era boa, a tradição dele era boa. Deus não está nem aí com tradição, meus irmãos. Deus está aí com obediência. Jesus falou: vende tudo e segue-me. É o que Jesus quer de nós, irmão, que nós tiramos o coração de tudo e segue Ele. Você pode ter conforto, você pode tudo, mas Jesus não pode ser o segundo lugar, ele tem que ser o primeiro. Porque a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o derradeiro. Então, se Jesus é tudo para você, então você é bênção em todos os sentidos. Você é uma bênção. Amém? Amém. Aleluia. Isso é lindo demais, irmãos. Glória a Deus. Vamos adiantar um pouquinho aqui, a partir do parágrafo 61. Mas tem algo bom aqui. Tem que haver uma crucificação para que então venha uma ressurreição. O que é a crucificação, irmão? É você perder tudo. É você ficar sozinho. No Calvário, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Ninguém da família dele foi junto com ele. Ninguém dos discípulos dele foi junto com ele. Ele foi crucificado sozinho, entre 2 malfeitores. Ele foi crucificado. Aquela cruz que Jesus foi crucificado era a cruz de Barrabás. E sabe quem que trocou? Fez a troca? Quando foi dada a oportunidade para eles escolher, a igreja, os judeus, os sacerdotes escolherem. Os sacerdotes, irmãos, homens da lei, homens que diziam ser de Deus. Isso que eu quero que nós meditamos nisso. Pensa nisso.
Aquele documentário lá, Paixão de Cristo, eu creio que os irmãos todos assistiram. Presta atenção que lá foi inspirado. É duro, é forte de assistir aquilo, inclusive foi até proibido. Um dia eu fui passar um pedacinho na igreja e o YouTube cortou. Bloqueou o meu canal, o YouTube, eu tive que tirar. E o YouTube não aceitou aquilo. Sabe por quê? Porque é a verdade, a paixão de Cristo. Aquele sangue que foi derramado, aquela tortura ali que fizeram com o Senhor Jesus. Aquilo, sabe quem que ia passar por aquilo? Era Barrabás. Mas sabe o que os crentes, sacerdote falou? Solte Barrabás e crucifica Jesus chamado Cristo. E sabe o que eles falaram também, irmãos? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por isso que os judeus pagam preço até hoje. Irmãos, esses judeus aí, ó, pagam preço pelos pais lá atrás. Os pais falou lá, ó, aqueles sacerdotes, aqueles homens lá, que se dizia guardar a lei, que se dizia guardar a palavra de Moisés, a palavra de Abraão, que se dizia filho de Abraão, disse que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, Barrabás era o que ia ser crucificado. Pilatos lavou a mão. Irmãos, ele chegou a dizer: eu não vejo mal, não tem como condenar esse homem, não tem nada para condenar esse homem. Como vocês querem que eu condene esse homem? Eles não queriam saber. Irmãos, eles estavam tão duros, tem pessoas que estão duras, tão ruins de coração, que o diabo domina ela tanto, que ela fica tão cega, que, irmãos, Jesus, ele era a redenção deles, o perdão deles, mas a cegueira era tanta, que eles falaram: nós não queremos saber, solta Barrabás e leva ele para a cruz. Nós não importa que o sangue dele caia sobre nós, não tem problema, e nossos filhos, mas nós não queremos saber desse homem. Sabe por causa do quê? Jesus, ele ia tirar todos os demônios da vida deles, demônio religioso, demônio que prendia eles nas coisas erradas. Jesus ia libertar eles, e eles não queriam ser libertos. Tem pessoas que não gostam de ser libertas de demônio, está acostumado tanto com demônio, está vivendo tanto tempo com demônio, que se o demônio for sair da vida dela, ela fala: eu não quero, eu quero que ele continue na minha vida. E Jesus quer tirar os demônios da nossa vida e colocar o Espírito dele. E o Espírito dele é amor, o Espírito dele é paz, o Espírito dele é bondade, o Espírito de Deus é tudo para nós. Mas eles não quiseram, a dureza do coração daqueles homens. E Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado. Veja, isso aqui é tremendo. Estou no parágrafo 61, como mencionei. Tem que haver uma crucificação para que então venha uma ressurreição. Mensagem eu sei. Agora Jó no monte de cinzas. O monte de cinzas, caminho para a ressurreição. Exemplos citados: Jó perdeu tudo. Daniel na cova dos leões. Já pensou nisso? Daniel na cova dos leões. Hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Abraão, 25 anos de prova. Vocês observou que os filhos de Deus é provado, só que não é abandonado. Deus prova, mas não abandona. Deus, ele está com você. Sabe essa prova que você está passando, esses anos tudo? Muitas das vezes: oh meu Deus, será que eu vou aguentar? Vai sim, Jesus não te deixa não. Ele não te deixa. E ele tem uma recompensa para cada um. Ele tem coroa da vida eterna para cada um que permanecer firme. Aquele que perseverar até o fim, persevera, meu irmão. Não desanima não, persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Deus permite provas para produzir revelação. O parágrafo que nós lemos no culto de quarta-feira, no final aqui do culto. É tremendo isso daqui. Voltando ao parágrafo 28. As provas são mais preciosas do que o ouro,
tá? É mais preciosa do que o ouro, as provas. Pedro 1, verso 7. Aqui está a 1 Pedro. Para que a prova da vossa fé seja achado em louvor. Amém? Glória a Deus. É o que Deus quer de cada um de nós nesta noite. Parágrafo 27 e 28. Eu vou encerrar com isso daqui e nós vamos parar. Escute bem isso. Isso aqui é tremendo. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Esse problema aumenta. Irmãos, o que resolve o nosso problema, que ajuda nós a vencer, é só Deus. Nada mais. Você pode ter tudo aqui na terra, dinheiro, ouro, prata, tudo não resolve o problema. Pode pagar as coisas, pode te dar uma vida tranquila, tudo. Mas a hora que os problemas vêm, é só Deus para te ajudar mesmo. É só Jesus para te ajudar mesmo. E os problemas vêm quando você torna cristão, quando você torna cristão verdadeiro. Não cristão falso, não cristão morno, laodiceano, o que se diz cristão. Aí eu creio, então mostra, prova para mim. Não é o tanto que você grita, é o tanto que você vive. O profeta diz, não é o grande sermão, não, é a grande vida, é o grande testemunho dos de fora, dos teus vizinhos, dos teus entes queridos, da tua mulher, do teu marido, do teu filho, da tua filha. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livrará de todas. Deus prometeu para mim e para você muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão. Não é verdade, irmão? O que você passa, você não acredita. Tem uma hora, meu Deus, eu não esperava isso. Eu fazer tanto que eu fiz, eu trabalhar tanto que eu trabalhei, e uma decepção dessa. Mas aqui, ó, Deus prometeu. Olha isso daqui, depois você lê esse parágrafo, você tem essa mensagem em casa. Se não tiver, peça que eu mando para você. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Tá? Romanos capítulo 8. Tudo contribui para o bem, tudo, é tudo mesmo, ganhando, perdendo, tudo contribui para o bem. E quer dizer, quando você está perdendo, contribui mais ainda. Sabe por quê? Você ora mais, você corre atrás de Deus. Senhor, me ajuda. Apenas não podemos, melhor dizendo aqui, apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos com a mente carnal humana, então isso não seria fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão, isto é, humana, mas nós o fazemos, e nós temos isso, veja, e cremos em sua palavra pela fé, amém? Que isso produzirá alguma boa coisa para nós. Se pudéssemos agarrar aquilo nesta noite, ele pregou de manhã, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, eu, você, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós, ninguém, está imune a eles, problemas, provas,
dificuldades. E se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, irmão, tudo que está acontecendo na sua vida é para o teu bem, meu irmão. Teu bem. As pessoas estão mostrando que elas são. Está mostrando que é. Quem te abandona, quem que dá as costas para você, quem fala mal de você, quem machuca você, quem dá prejuízo para você, é para o teu bem. Está mostrando quem é. É melhor assim do que um Judas fingido. Você já pensou nisso? Se tivesse te enganado, que prejuízo que você não ia levar? Tivesse te seduzido, que prejuízo você não ia levar? Jesus não foi enganado. São João 13, ele sabia que Judas era desde o princípio, porque ele era Deus em forma humana. Agora nós não sabemos. Muitas das vezes a gente cria dentro de casa, a gente põe dentro de casa e lá na frente é um Judas. Mas isso é para o teu bem, porque Judas manifesta antes da crucificação. Judas vai para a forca antes da crucificação. Só que tem uma coisa: para Judas não tem ressurreição, para Judas não tem vida eterna, mas para você tem vida eterna. Por isso que contribui para o bem. As tuas perdas, os teus abandonos, os teus prejuízos, toda dor, toda lágrima que você derramou é para o teu bem. Que você derrama é para o teu bem. Agora vai entender isso com a mente carnal, é pela fé. É pela fé. Por isso que nem os loucos erram o caminho, porque é por fé. E a fé não é na mente aqui não, a fé é na alma. (verso 28) está escrito em uma das escrituras da Bíblia, na Bíblia, que as provas que vêm sobre nós, é o que citamos aqui em 1 Pedro, são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando testes. Eu falei de Jó no começo. Depois que nós nos tornamos sua propriedade. Você é propriedade de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Mensagem de uma porta dentro de outra porta. Estamos no finalzinho dela, eu ia passar aqui hoje. O irmão Brana mostra para nós, isso é justamente isso. Jesus, ele quer entrar na sua casa, no seu coração, e ele quer ser o dono, ele quer ser o Senhor. Ele quer que você seja propriedade dele. O Senhor Jesus quer que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito seja propriedade. Ele quer mandar em tudo. E muitas das vezes nós não queremos que Jesus mande em tudo, nós queremos que Jesus mande até certo limite. Se nós fizermos isso, nós não somos eleitos. O eleito deixa Jesus mandar em tudo. Jesus entra no meu coração, entra na sala, na cozinha, entra em todo lugar. Entra. Se tiver ódio, se tiver amargura, se tiver rancor, se tiver o que for pecado escondido, se tiver o que for aqui, Senhor, entra, seja o dono da minha casa, limpa a minha casa, Senhor. Aqui, essa mensagem aqui, ó, os irmãos levou ela, uma porta dentro de outra porta, e outra que chegou aqui para nós, quem não pegou, a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. E a última que chegou, mensagem: respeito. Quem respeita Deus verdadeiramente é aquele que deixa Deus entrar na sua casa e lhe fazer a limpeza. É o que Deus quer. Ele quer ser o primeiro em tudo, Ele quer mandar em tudo, mas nós temos o coração duro. Deus te prova, e ele quer ver você passar na prova e ser aprovado lá na frente. Ele quer chegar lá na frente e pegar na sua mão: meu filho, eu permiti isso, permiti aquilo, e você foi fiel. Você não foi infiel. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são fiel até a morte. Ainda que eu morra, ainda que o leão me coma, eu não nego. Eu vou orar 3 vezes por dia, como fez Daniel, e continuou orando 3 vezes por dia. Jogou na cova do leão, o leão comeu? Não. Quem que o leão comeu? Aqueles fofoqueiros, aqueles que levantou contra Daniel, eles que foi comida de leão. Sadraque, Mesaque e Abednego: você vai adorar a estátua? Nós não vamos adorar. Se o nosso Deus quiser livrar, nós
jogou na fornalha, queimou, só as ataduras. Aquele soldado que jogou morreu na porta, só o calor do fogo, 7 vezes mais aquecido. Mas quem estava lá? O quarto homem estava lá. Irmão, quando você serve a Deus, quando você é fiel, Ele é fiel para com você. Mas se nós nos tornarmos infiel, Ele permanece fiel. Amém? É isso daí, ó. Aleluia. Depois que nós nos tornamos sua propriedade, nossa confissão, o nosso batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo em nossa alma, ou nossa promessa para andarmos em vida com Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória, amém? E para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar, amém? É isso daí, irmãos. Vamos colocar de pé, amém? Dá vontade de continuar aqui. Eu li apenas 2 parágrafos e mencionei alguns aqui para frente e para trás. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, da ceia do Senhor, depois Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 e depois o versículo 23, amém, irmãos? Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 1 de 1 Coríntios 11 está escrito assim, e depois o 23 em diante: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Então vamos lá, as demais coisas, depois que nós tomar ceia, está aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 3 em diante. E vamos ler até o 8 e depois do 12 até o 17. Amém? Amém. Amém. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, ou melhor, depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-os com a toalha como estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Verso 12:
Depois que lhes lavou os seus pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17, todos nós podemos falar em uma só voz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? É o que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos colocar os solos aqui, e nós vamos entrar nesse momento tão glorioso, para que possamos entrar na presença do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para cá. Você é parte disso daqui. Todos nós somos parte disso. Somos um só corpo, um só espírito. E é pela fé, irmãos. É pela fé que nós estamos aqui. É por aquele dia no Calvário que nós estamos aqui. Olhar para nós mesmos. Ninguém é digno de si mesmo. Mesmo que a pregação é dura muitas das vezes, mas ela é dura contra o pecado. Mas a tua alma crê, a tua alma tem fé. Você toma a ceia, você lava os pés aos santos, não por dignidade sua própria, por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. É pela justiça dele, é pela santidade dele, é pelo Espírito dele morando em nós, é pela fé que estamos lutando, não por força própria. Você pode orar comigo nessa consagração, que todos nós formamos um só corpo, um só pão, um só sangue. O corpo e o sangue de Cristo é a nossa vida, é tudo para nós. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai Celestial, aqui estamos nós unidos em uma só fé, nessa sexta-feira da paixão, Senhor. Enquanto muitas pessoas, ó Pai, a maioria delas não estão lembrando desse grande dia, nós estamos aqui, Pai, cumprindo o propósito, e uma sexta-feira muito especial para nós aqui nessa cidade, para a igreja local. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de lembrar do Senhor aquele dia no Calvário que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui para comemorar, Pai, uma vitória, não uma derrota, uma conquista, que o Senhor conquistou tudo para nós de volta, Pai. Aqui está o vinho, Senhor, aqui está o pão, o sangue e o corpo do Senhor, que foi derramado aquele dia no Calvário. Pai, abençoa este pão, santifica este vinho, para os teus filhos comerem e beber em memória do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Aqui está a nova aliança do Novo Testamento. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, Pai. Abençoa cada participante, Senhor. Que cada membro do corpo de Cristo seja honrado e abençoado nesta hora, com esta santa ceia do Senhor que estamos aqui. Pai, a tua palavra é tudo para nós. Isso aqui representa a palavra, o pão que nós comemos de cada dia.
a palavra revelada, Senhor, o Espírito Santo, ó Pai, que nós alimentamos e vivemos dele cada dia. Pai, que grande representação tem esse símbolo, esse pão e esse vinho, para nosso elevo espiritual, para a nossa vida eterna. Pai, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Aceita a nossa gratidão, aceita, Deus, nossa confissão. Pai, em nome do Senhor Jesus, é pela fé que estamos aqui e te pedimos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Isto é o meu sangue que foi derramado por todos, fazei isso em memória de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito Ele por nós. Por isso estamos contentes, por isso estamos alegres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos, venham à mesa do Senhor. É pela fé naquele dia no Calvário. Venham com fé, coma do pão e beba do vinho, pela vitória que Ele tem nos dado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. As irmãs, venham à mesa do Senhor pela fé. Aquele dia no Calvário, Jesus pagou o preço por mim e por você. Aleluia. Venha com fé. Cura divina está aqui. Saúde divina, vida eterna para todos nós está aqui na mesa do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de poder cear e beber do cálice do Senhor, apresentado no corpo e no sangue do Senhor, na palavra viva, no Espírito do Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa verdadeira Páscoa, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, pelo Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, permanece conosco, nos consolando e nos guiando em toda a verdade. Pai, obrigado, Pai, por este momento tão solene. E agora, Pai, continua conosco através do lava-pés. As irmãs lavando os pés umas das outras e nós, os irmãos, lavando os pés uns dos outros. Aceita a nossa gratidão, Pai, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos preparar agora para o ato do lava-pés. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Privilégio, que honra que o Senhor tem nos dado. Cumprir a tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, mais uma vitória, né? Mais uma vitória, e grande vitória. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder ter esse companheirismo em torno da palavra de Deus. Vamos orar, e a bênção continua para aqueles que podem. Sexta-feira que vem, se você pode, Deus te dá condições para você, venha estar conosco aí no culto na semana. Eu creio que Deus vai dar saúde e graça para os irmãos, venha abençoar, né? Nós, e nós também abençoar os irmãos, porque um abençoa o outro, nós somos abençoados, um membro do corpo de Cristo abençoa o outro, a presença, a união. Por isso que a Bíblia diz: com suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a verdadeira união, estarmos juntos aqui em adoração, louvando e recebendo a palavra. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, por essa palavra que cumpriu em nossas vidas, essa promessa que o Senhor nos deu e ela está sendo cumprida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, pelos conselhos que vieram diretamente do Senhor para a nossa ajuda, Pai, porque os conselhos do Senhor, muitas das vezes, até a correção é para levar nós mais perto do Senhor, para nos ajudar. Agora, Pai, nós vamos sair do santuário, mas não da presença do Senhor. Continua conosco, os irmãos que vão viajar de retorno, eu, Senhor, guarda-nos de volta nessa estrada, livra de todo perigo, de todo mal, Pai, e os irmãos que vão ficar, Pai, que o Senhor continua com cada um, Senhor, e que eles voltem para os seus lares muito mais abençoados do que eles entraram. Seja com cada um, Pai, a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até, se Deus quiser, a próxima semana, no nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de respeito, quanto mais os irmãos